em termos ministeriais, tem sido pregar e ensinar. Eu fiz de Jesus, na minha vida, o meu grande ideal. Não persigo outra coisa. Eu não desejo outra coisa. Os meus desejos, minhas ambições, elas são todas dedicadas ao Senhor Jesus. Eu não estou dizendo isso com nenhum grau de hipocrisia ou de alguma outra coisa negativa. Eu digo porque quando o Senhor me chamou, eu tinha muitos sonhos e ambições totalmente diferentes. Primeiro porque era filho de pastor e não queria ser pastor. Típico, né? Eu vi meu pai sofrer muitas coisas. Eu tinha chamada de Deus desde novinho, mas eu tive restrições para isso. Então me dediquei à igreja em outras áreas. Me dediquei à música, fui maestro, fazia arranjos musicais. Estudei um pouco mais de música para poder cuidar de corais, orquestras, conjuntos. E tudo que eu fazia e punha a mão, Deus abençoava e prosperava. Mas quando na igreja se falava em missões e se falava em chamada de Deus, eu não aguentava, eu saía fora, punha o dedo nos ouvidos e ia para fora para não ouvir. Até o dia em que Deus resolveu me surpreender. E Deus é especialista em repentes especiais. Eu gosto daquelas expressões. De repente aconteceu isso. Foi o que aconteceu comigo. Quando repente, né? Deus me pegou no laço. Quando eu não esperava, ele resolveu falar comigo de um modo especial, que merece até um testemunho sobre isso. E quando ele falou comigo, naquele dia, eu coloquei toda a minha vida, todos os meus sonhos, todas as minhas ambições, eu coloquei aos pés do Senhor. Sim. É interessante que dali eu fui para o Instituto Bíblico. IBAD. No IBAD, Instituto Bíblico de Pindamonhangaba. Sim. Isso foi em 1964. A experiência que eu tive da chamada e da confirmação da minha chamada foi em 1963. Eu tinha apenas 17 anos de idade. Tinha 17 anos de idade. Quando eu fui para a escola, na minha formatura, a minha professora de música, a grande mestra, que era a irmã Doris Lemos, me chamou, ela gostava muito de me ouvir. Naquele tempo eu tinha uma voz boa, não é essa voz feia que vocês estão ouvindo agora, rouca e cansada, desgastada pelos anos de trabalho e da pregação do Evangelho. Mas ela escolheu um hino com uma letra que era o retrato da minha vida. Na verdade, o hino era uma pequena opereta, que ela me ensinou a cantar, ela fez a tradução, a versão, eu cantei. E nesta opereta a letra dizia meu mestre, dizendo que eu havia sonhado, eu tive ambições, eu tive sonhos, eu construí castelos na minha cabeça. E de repente, quando encontrei Jesus, os meus castelos ruíram, as minhas ambições ruíram, e Deus colocou no lugar outros sonhos, outras ambições. E aí a ambição maior da minha vida foi essa. Aos pés do Senhor, eu entrego tudo que sou e que desejo. Que maravilha. Por isso, há 56 anos de ministério, eu tenho esse fogo aceso na minha alma. Nunca deixei apagar. Nunca deixei apagar. Que maravilha. E cuido para não se apagar. E procuro manter a mesma simplicidade, o mesmo espírito de servo, nunca me esquecendo que sou apenas um servo, diante daquele em que eu coloquei a minha vida à disposição.